Olá, essa é a terceira aula de histologia prática, em que nós vamos continuar falando sobre os tipos de microscópio e sobre o microscópio eletrônico de transmissão e os processos de trabalho relacionados à preparação de lâminas. Então nós vimos o microscópio óptico simples, né? Com os dados dele, o que é muito importante. E, na verdade, é o objeto mais importante do estudo prático da histologia. Então, além do microscópio óptico comum, nós temos no mercado um microscópio óptico, vou colocar MO aqui, de polarização. O que é polarização? No ensino médio, vocês devem ter ouvido falar sobre luz polarizada. A luz, quando nós utilizamos no dia a dia, quando ela é ligada, ela vibra em 3 dimensões. Como se fosse assim, ó. Se eu pudesse ver um feixe de luz, não um raio de luz, um feixe de luz, a luz estaria vibrando em ondas em todas as direções possíveis. Eu vou representar apenas algumas. O que a luz polarizada faz? Utiliza-se de um prisma, ou dois, 90 graus em relação ao outro, e gera uma luz vibrando numa única direção. Por exemplo, a luz polarizada aqui. Essa é a polarizada, essa é a comum. Qual que é a diferença? Ora, nós enxergamos o reflexo da luz que encontra um objeto e reflete as informações aos nossos olhos. Quando eu polarizo a luz, a situação de reflexão varia, tornando uns objetos mais claros e outros mais escuros. Nesse caso, fica mais fácil ver determinadas estruturas. Evidentemente, ele vai precisar, dentro da estrutura do microscópio, de um polarizador. Outro tipo de microscópio é o chamado confocal a laser, na qual o nome já está dizendo, ele vai gerar um foco a laser. Isso significa que ele vai enviar um feixe de luz concentrada, como se pegasse isso aqui e diminuísse e ficasse tão pequeno que a luz fica extremamente concentrada, que é o laser. Esse microscópio, o aumento linear dele, lembra que o aumento linear é o aumento total, né? Que fornece o aumento final do somatório das lentes. Chega a 1.200 vezes. Nós não enxergamos diretamente o espécime, mas é absorvida a informação e jogado para uma determinada tela. Esses microscópios, raramente a gente utiliza, como microscópio de luz polarizada, microscópio confocal a laser, e tem um microscópio, tem que olhar aqui na minha cola, porque eu esqueci o nome dele, de contraste de fase. Esse é interessante, eu já utilizei até, ele feio pagar com o dedo, né? Mas contraste de fase. O que ele faz? Ele pega feixes luminosos e muda a fase da luz. Ele também não vai precisar de coloração. É muito bonito ver a imagem, principalmente de espermatozoide, por exemplo, que se movimenta.
Porque você vê o grupo se movimentando num aumento de 400 vezes. E ele basicamente te mostra os objetos observados como claro ou escuro. É como se você visse em preto e branco, mas você consegue observar muito bem. Esses microscópios, em termos de utilização para pesquisa, vai variar de acordo com o método e qual material você está utilizando. Um confocal a laser pode ser utilizado para tudo que o microscópio comum pode ser utilizado. No entanto, o preço dele torna a situação um pouco mais complicada. Porque microscópios muito caros, né, principalmente no Brasil, em que os recursos para pesquisa são escassos, você pode fazer o melhor, mas você vai escolher algo que você pode fazer que não tem a imagem tão boa, mas o valor científico é o mesmo. Vamos falar agora do microscópio eletrônico. Esse nós não temos em todas as universidades brasileiras. Ele foi descoberto, ou melhor, inventado, né, por um alemão e por volta de 1939, e ele quase não foi utilizado depois que foi inventado, porque a Segunda Guerra Mundial já começou. E ele foi feito para estudos de materiais físicos, né, para engenharia. E o primeiro microscópio ele era um tubo de ferro colocado no chão. A questão é que no microscópio eletrônico você não usa luz. O microscópio óptico, observa que todos eles utilizam, acho que isso aqui não vai dar para enxergar, né? Pega outro. Utilizam luz para visualização das estruturas. O eletrônico, o nome já está dizendo, utiliza elétrons. A luz tem a capacidade de viajar no vácuo, no meio material, e os elétrons, eles são partículas. Não se pode dizer que na luz não tenha partículas, mas, por exemplo, o elétron não tem como viajar num ambiente onde tem a matéria em grande quantidade, porque ele bate na matéria e gera reação. Então, para você ter uma imagem produzida por elétrons, você precisa ter um tubo com vácuo. Então, aquele primeiro microscópio, o grande problema nele era fazer o vácuo, porque ele estava deitado. Aí alguém pensou, não sabemos quem, que se colocasse o microscópio para cima, né, na vertical, a própria gravidade e o peso do material de aço feito já diminuiria a chance de entrar ar. Então, o grande problema do eletrônico é essa questão do vácuo. E ele também destrói o material. Então você coloca, por exemplo, ali um material de corte muito fino, ultra fino, dependendo da maneira e do fixador em que ele foi colocado, o elétron vai passando e vai destruindo. Você vê a estrutura sendo destruída. Algumas vezes ela é toda destruída. Aí você tem que tirar uma eletromicrografia rápida, né? Não pode chamar de foto nesse caso, porque foto é luz, bem rápida enquanto seu material está sendo destruído. E depois você analisa esse material. Tem três tipos principais de microscópio eletrônico. Tem o microscópio eletrônico, na verdade, 4 tipos. Tem microscópio eletrônico, o ME, de transmissão, que é o mais usado. O microscópio custa hoje aproximadamente de 900 mil a $1 milhão, né? E esse microscópio eletrônico de transmissão é o que mais a gente utiliza para estudos celulares de estrutura interna da célula. Os outros não são assim tão bons para isso, aliás, quase não servem para isso. Microscópio eletrônico de varredura, você vai entender por que eu estou fazendo isso.
Varredura, você, se fosse ler em inglês, você ia ler scanning, né? Escaneando. É um microscópio que o elétron escaneia o material, então ele pega a superfície do material, ele não penetra a estrutura para mostrar as células. Por exemplo, vamos verificar aqui a organização dele. O microscópio eletrônico de transmissão, vou representar aqui, ó, ele apresenta uma estrutura que nós vamos chamar de fonte de elétron. O nome dessa estrutura é cátodo. Se você quiser chamar de cátodo, você bota um acento, tá? Abaixo, para puxar esse elétron de volta, tem uma pequena estrutura chamada anodo. E se for ânodo, basta colocar o acento no ar. O que acontece aqui, nesse ponto? Acontece que o elétron ele é lançado aqui em direção do cátodo ao anodo. Essa estruturazinha aqui, ó, que você está vendo, seus pais conhecem muito bem, e talvez alguns conheçam. Aquela televisão de tubo, grandona, né, que não são as televisões finas hoje. Basicamente, essa parte é a traseira da televisão e aqui é a tela. Porque aquilo lá é um tubo de raios catódicos. Ora, essa organização aqui, para ocorrer, tem aproximadamente 10 a 6 volts de diferença de potencial. Ou seja, 1 milhão de volts para esses elétrons poderem trabalhar e produzir imagens. Olha, ele é um microscópio óptico de cabeça para baixo, no sentido, né? Então, isso significa que se ele está de cabeça para baixo, vamos dizer assim, em termos de visualização, a gente visualiza o microscópio óptico aqui. Então, no eletrônico eu vou visualizar aqui, nessa região. De acordo com isso, eu tenho uma lente aqui, ó. E essa lente, ela não é evidentemente de vidro. Isso aqui é uma lente do tipo ímã, porque os elétrons, eles sofrem interferência por ímãs. Então, ele passa esse elétron em 3 lentes, em 3 grupos de lentes. Alguns microscópios, grupos de lentes. Outros, apenas a lente. Uma lente de cada. Mas hoje são pequenos grupos de lente. O que essa lente faz? O ímã atrai elétron. Ou também, pelo contrário, os faz divergir. Né? Não somente atrai, mas é capaz de empurrá-los para formar um feixe. Não vou representar aqui em detalhes não, mas do anodo para o cátodo, os feixes de elétron vão passando. Aí a tendência deles, ó, é divergir. A lente bota no lugar de novo. Certo? Olha, de acordo com isso, ó, não vou representar aqui mais não. Nesse caso a imagem vai ser formada aqui embaixo. Claro que vai depender de onde que está o objeto a ser estudado. Vamos colocar isso aqui de uma outra cor, mais exuberante. Essa aqui é a amostra, né? Vamos dizer que seja uma célula com núcleo, mitocôndria, complexo, retículo e assim por diante. A amostra, ela fica exatamente no ponto. Esse aqui não seria bom, não. Precisa de uma cor diferente. Vamos colocar vermelho. A amostra, então, para ser analisada, fica aqui, ó. A gente coloca a amostra em cima. Antes de trabalhar com esse microscópio, funciona assim. Você entra, liga o sistema de refrigeração, porque 1 milhão de volts gera muito calor, e
inicia o procedimento de vácuo no sistema. Os microscópios eletrônicos mais antigos, o que eu trabalhei, por exemplo, demorava cerca de 40 minutos. Aí ficava uma luz vermelha no sistema, no painel. Quando ela se tornava verde, você já podia trabalhar. Assim que você pudesse trabalhar, você ia colocar a amostra aqui. Então você tinha um dispositivo, puxava, colocava a amostra e empurrava. Olha, assim que você fizer isso, você injetar ar no sistema. Então você empurra a primeira vez, fica vermelho. Espera um pouquinho, faz vácuo, dá uma dobradinha, empurra a segunda vez, vermelho. Espera um pouquinho, faz vácuo, empurra a terceira vez. Chegou no ponto, vermelho, espera mais um pouco. Sistema verde, vácuo completo, você pode começar a trabalhar. E aí, você vai enxergar a amostra, né? Como se isso aqui fosse um olho. Vou colocar aqui o olho que é melhor, né? Embaixo. E embaixo de tudo dessa estrutura, aqui embaixo mesmo, você tem um anteparo, e aqui embaixo você tem um sistema de filme fotográfico. Você tem aquele filme fotográfico antigo. E esse filme fotográfico antigo, aqui fica fechado. Você não abre. Deixa lá. Aí você vai olhando a sua amostra. Aí você também pode tirar eletromicrografia daqui, ó. A partir do olho. Hoje em dia o pessoal fotografa com celular mesmo. Porque você vê no anteparo, né, a célula, a estrutura, você vai lá e fotografa. Mas se você quer que fique muito bom, muito bonito, você tira essa proteção e o feixe de elétron bate direto no filme fotográfico. Ó, o filme chama filme fotográfico porque foi feito para isso, mas não são fótons que formam a imagem, são elétrons que formam a imagem, tá? Essas estruturas aqui são lentes. Mas lembra, não são lentes óticas. Vamos colocar aqui, ó, ímãs. Então as lentes são ímãs. Utiliza o termo lente por causa da questão do nome do microscópio óptico, tá? E o nome já está lá, então deixa do jeito que está. Então, ó, um cátodo, uma diferença de potencial imensa, né? O anodo. Então, esse feixe que passa aqui é um feixe de elétrons. E você pode comandar a quantidade de elétrons que passa, comandando a diferença de potencial. Esse microscópio eletrônico de transmissão, ele pode chegar a aumentar 10 a 6 vezes. Isso é só coincidência, tá? Não foi cálculo que levou a isso, não. Então, 1 milhão de vezes esse microscópio pode aumentar. Mas também existe aqui a questão do limite de resolução, que é a capacidade de discriminar 2 pontos. E esse microscópio eletrônico de transmissão aqui, eu coloquei só a estrutura dele. A preparação do material é feita com tetróxido de ósmio, né? O que é isso? O tetróxido de ósmio, ele é o ósmio O4, esse é o tetróxido de ósmio, e você prepara o seu material com ele. Ele é elétron denso, ou seja, aonde ele se acumula você vê escuro, aonde ele se acumula pouco você vê mais claro, e aonde ele não se acumula completamente claro. Então, no microscópio eletrônico de transmissão, a visualização ela é em preto e branco, mas eu vejo foto colorida, você modifica em computador depois, ok? O outro microscópio eletrônico é o microscópio eletrônico de varredura. Esse microscópio eletrônico de varredura, ele é bastante utilizado para se ver superfície de células, por exemplo. Então, ele tem uma estrutura idêntica a essa,
no que se refere ao processo geral de transferência de elétron. Então, nesse microscópio eletrônico de transmissão e também o de varredura, tem uma fonte de elétrons. Ou seja, tem um cátodo. E tem a estrutura que puxa o elétron, chamada de anodo. E o elétron, evidentemente, ele vai passar por essa estrutura, como aquela seta que nós representamos lá. Ó. Só que ele é bem mais simples. Por quê? Nós teremos uma lente aqui, chamada essa lente de lente condensadora, que vai fazer com que os raios de elétrons, eu vou mudar de cor aqui, que esse aqui não está bom, vamos lá. Fazer com que os raios eletrônicos esse aqui também está bom não. Esse raio eletrônico passa aqui e ele seja condensado. Ó. Vamos dizer que sai assim, ó, como a gente tinha feito lá, e condensa para cá. Ó. Nessa parte aqui de baixo já, nessa região aqui, ó, outra cor, vai estar a amostra. Então, a amostra vai estar aqui. Ó. Fui enganado, pensei que fosse verde. Essa aqui é a amostra. Eu não tinha escrito amostra ali do lado, né? É melhor fazer isso que vai servir para os dois. Então, essa a organização dele é um pouco diferente. Mas inclusive a gente não vê a imagem direto. A amostra estando aqui, nessa região, existe uma fonte que condensa essa informação eletrônica. Ou seja, na verdade, é uma espécie de transformador. Ele pega os dados da varredura do elétron, porque o que acontece aqui, ó, como eu havia falado, uma varredura. Essa varredura, essa lente condensadora, joga raios eletrônicos essas várias regiões. Isso aqui se move de um lado para o outro. Ele vai movendo e a imagem vai sendo formada. Só que ela vai sendo formada num monitor. Então você tem aqui um computadorzinho ali para pegar essa imagem e um monitor na qual você vê a imagem. Aí nesse monitor você vai ter lá a representação daquela célula. Esse monitor, a partir dele, né, você pode pegar as imagens, gravar as imagens, fotografar as imagens. No caso, você fotografa a imagem ela não é formada por isso não, tá? E essa estrutura aqui, ó, que eu esqueci o nome de novo, é amplificador. Esse é o amplificador. Ele amplifica a imagem para cá. Então você não vê a imagem real. A preparação do espécime para trabalhar aqui é uma preparação diferente. Como o elétron não vai atravessar a estrutura, mas vai gerar um molde da superfície dela, você precisa fazer uma preparação de tal maneira que essa estrutura fique mais dura, vamos dizer assim. Normalmente você utiliza um filme de carbono, carvão mesmo,
em cima da estrutura que você quer trabalhar. Por exemplo, vamos dizer que seja um tecido. Aí você pega aquele tecido, joga lá um pó de carbono, forma uma estrutura que é um molde daquele tecido microscopicamente, e você leva esse molde para cá, como amostra. E a partir desse molde é que você pega a informação. Muito bonita essa estrutura quando a gente olha, porque ela faz uma coloração artificial, né? O microscópio eletrônico de transmissão, número 3, é chamado microscópio eletrônico de força atômica. O que ele faz? Ele faz algo que deixou muita gente chateada. Inclusive foi feita uma demonstração com ele em São Paulo, na década de 90, e começo do século 21, porque você colocar uma formiga lá dentro, ele mostra a ultraestrutura da formiga, mas ele é como um microscópio eletrônico de varredura. Ele passa a varredura de elétron sobre a formiga, por exemplo, né? Material vivo. Ora, só relembrando, isso aqui é elétron. Eu não sei se você lembra, mas elétron é radiação beta. E é uma radiação que gera mutação. Então a formiga morre pelo excesso de elétrons ultrapassando, né, ou um verme, alguma coisa, e com várias mutações durante o processo, porque é um feixe de raios beta em cima do material. Então por causa disso ele praticamente não é utilizado hoje. Já o microscópio número 4 chama microscópio eletrônico de tunelamento. Esse não é usado por nós, pelo menos até agora, na área biológica. Porque o microscópio de tunelamento, ele também recebe o nome de microscópio quântico. Ou seja, ele também é um tipo de microscópio de varredura. Só que a varredura dele é com uma agulha super microscópica de 10 a menos 10 de diâmetro essa agulha. Então, ela vai passando sobre substâncias químicas congeladas no estado sólido e ela vai vibrando. Não se vê o que ela faz, é que a vibração dela de subir e descer gera uma imagem no computador que coloca relevo. Então muita gente falou que esse microscópio aqui mostra o átomo. Ele não mostra o átomo. Ele pega molécula, não átomo, moléculas no estado sólido, passa sobre a molécula e mostra a superfície dessa molécula, como que ela é. Né? Não dá para ver átomo, porque se a gente visse o átomo, isso ia aparecer para o mundo inteiro, porque iria contra o princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Não é o caso aqui. Então esses são os tipos de microscópio que se trabalha hoje. Né? O comum está à nossa disposição. Alguns laboratórios têm o confocal a laser, contraste de fase tinha no laboratório em que eu fiz o meu mestrado, assim como de polarização eu pude usar os dois. Na minha graduação eu trabalhei com microscópio eletrônico de transmissão e eu pude ver o funcionamento do microscópio eletrônico de varredura. Eu não estava presente quando foi mostrado o microscópio eletrônico de força atômica num congresso de biologia celular em São Paulo, e esse aqui nunca passei perto. Bem, vamos dizer assim, uma parte da histologia importante é que para usar esse material eu preciso de um mecanismo de preparação de células, né? Então nós vamos chamar isso de estudo das células. Esse estudo das células vai mostrar, em geral, como eu vou preparar o material celular para que eu possa ver e ver bem e poder fotografar, né? Manter essa situação
de visualização do processo. Ora, que processo? Eu preparo o material e vou ver. Microscópio óptico comum. É isso que nós vamos estudar. O resto, nós não precisamos estudar. Por quê? Não faz parte do escopo do nosso trabalho, nós só citamos por cima. Mas também, sem muito aprofundamento, nós vamos ver o método de estudo do microscópio eletrônico comum. Tá? Até a próxima aula, então.